Olá, meu nome é Enzo Ribeiro Lemos e eu estou aqui hoje para apresentar sobre o estudo Caracterização e Proteção da Propriedade Intelectual de Biscoitos com Adição de Tegumento de Feijão Calpi. Esse foi um estudo orientado por Camila Duarte Ferreira Ribeiro, sobre a tutoria de Larissa Queiroz Magalhães Marinho. A indústria busca alternativas sustentáveis para reduzir os custos e os impactos ambientais. E assim, o aproveitamento de coprodutos alimentares, como o tegumento do feijão calpi, surge como uma inovação promissora. Apesar de seu alto valor nutricional, a casca ou tegumento do feijão calpi é frequentemente descartada como na fabricação do acarajé. Mas devido a esse potencial nutricional, o tegumento do feijão calpi pode ser utilizado para enriquecer alimentos como a broa de milho, aumentando seu teor de proteínas, fibras e tornando o produto mais sustentável e funcional. O objetivo do estudo é caracterizar e proteger a propriedade intelectual dos biscoitos tipo broa com farinha do tegumento do feijão calpi. A farinha do tegumento de feijão calpi foi produzida a partir da secagem a 60 graus Celsius por 24 horas em um desidratador com circulação de ar forçada, para posteriormente ocorrer a moagem em um moinho de facas com malha de 0,5 mm. Os ingredientes utilizados para a produção dos biscoitos tipo broa estão identificados na tabela. Os biscoitos foram desenvolvidos sem FTC e com diferentes proporções da FTC, como por exemplo, a Broa Controle apresenta apenas a farinha de milho e o polvilho doce, ou seja, não houve acréscimo da farinha do tegumento de feijão calpi. Já as formulações B20, B25 e B30 tiveram substituição parcial dessas farinhas em 20%, 25% e 30%. A determinação dos teores de umidade, proteínas, cinzas e lipídios foi feita segundo a OAC de 2012. Já a análise das fibras, por sua vez, foi feita conforme as normas de Zhang e colaboradores, e os carboidratos foram calculados por diferença sobre índice de 100% a soma dos teores médios de lipídios, proteínas, umidade, cinzas e fibras. A atividade de água das broas foi medida utilizando o equipamento HD6 Leida, segundo Calvan e colaboradores em 2010. A cor das amostras das broas foi avaliada utilizando o sistema Silab, com o colorímetro Chroma CR400. Foram analisados os parâmetros L e luminosidade, os parâmetros de cromaticidade A, que indicam a coloração vermelho-verde, B, azul e amarelo, segundo SOF e colaboradores em 2024, com adaptações. A análise de textura, no caso, foram avaliados parâmetros dureza e faturabilidade usando o texturômetro. Todas as análises foram realizadas em tempo e kata, e os resultados foram avaliados a partir da análise descritiva mediante o cálculo da média e do desvio padrão. E para a comparação entre as broas, foi feita a análise da variância, a nova, seguida do teste de Turkey, utilizando o software analítico SEMS Aggregation versão 8.2 para o tratamento desses dados estatísticos. Em relação ao teor de proteínas, a adição da FTC resultou em um aumento de 19% a 48% nesse teor, sendo que B0 e B20 apresentaram variação significativa entre si em relação aos demais, enquanto que B25 e B30 não mostraram variação significativa entre eles. A adição da FTC elevou significativamente o conteúdo de proteínas dos biscoitos, tornando-os mais nutritivos. A análise das cinzas revelou que houve um aumento significativo com a adição do coproduto, proporcional à quantidade utilizada. Assim, com a maior adição de farinha de tegumento na formulação, maior o teor de cinzas. Em relação ao teor de fibras, a adição da FTC aumentou de 80% a 129% das fibras em detergente neutro e 194% a 211% das fibras em detergente ácido. O teor das fibras foi maior nos biscoitos com FTC quando comparado com o biscoito controle composto apenas da farinha de milho e do polvilho doce. Em relação ao teor de lipídios, representados na tabela, como vocês podem ver, não houve diferença significativa entre as amostras, pois a adição da FTC não alterou o teor de lipídios dos biscoitos em comparação ao controle. Os carboidratos calculados por diferença das broas, por sua vez, diminuíram com o acréscimo de FTC. Assim, B20, B25 e B30 apresentaram valores menores que o biscoito controle, conforme apresentado na tabela. A análise da umidade é essencial, pois está diretamente envolvida com a manutenção da qualidade e textura do produto. A umidade dos biscoitos variou de 1,78 a 2,03. Não há diferenças significativas entre as amostras representadas na tabela. Os resultados da análise de cor para B0, B20, B25 e B30 são apresentados através da luminosidade, que varia de 0, preto, a 100, branco, e das coordenadas de cromaticidade, A e B. O valor positivo de A indica uma tonalidade mais avermelhada, enquanto que valores negativos apontam para uma cor mais esverdeada. Os biscoitos com FTC foram mais escuros e menos amarelos que o controle, com B25 e B30 apresentando maior intensidade de vermelho em comparação ao biscoito controle. Falando sobre algumas propriedades tecnológicas, a análise de atividade de água mostraram que as formulações não apresentaram diferenças significativas entre si, e esses valores estão dentro de uma faixa de menor velocidade de oxidação lipídica e não favorecem o crescimento microbiano. Em relação à textura, foram avaliadas dureza, força máxima registrada no primeiro ciclo de compressão da amostra e a fraturabilidade. A adição da FTC não alterou significativamente nem a dureza dos biscoitos, nem a fraturabilidade. Esses valores e associações estão presentes na tabela. Em conclusão, o desenvolvimento e a proteção da propriedade intelectual de broas com farinha do tegumento de feijão calpi representam uma alternativa inovadora, saudável e sustentável. A escrita e o depósito do documento de patente da broa, com a adição da farinha do tegumento de feijão calpi, é essencial para a proteção da propriedade intelectual. Essas são as referências. E a gente gostaria de agradecer especialmente à UFBA, à Pró-Reitoria de Pesquisa, Ciência e Inovação, ao CNPq, ao CAPES, ao Senai Cimatec, FAPESB e ao Sabor Baiano pela contribuição nesse estudo. Muito obrigado.